Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso 9º encontro, dedicado ao fascinante tema da ira de Deus, uma das verdades esquecidas nos últimos tempos. Pouca gente tem falado dessa característica tão doce. Sim, não se assuste, eu disse tão doce, tão cândida, tão desagradável de se ouvir e de se tratar para certas pessoas, mas tão pontual nos tempos difíceis que estamos vivendo. Obrigado pela sua audiência e agora, neste segundo e último bloco, vamos retomar o argumento da ira de Deus. Depois de termos terminado o segundo bloco, falando da profecia do servo sofredor de Isaías, capítulo 53, tão importante para compreender que a ira de Deus é aplacada no Calvário, onde Cristo, nosso Senhor, foi castigado com um castigo que nos salva, castigado por nossos crimes, Isaías 53, versículo 5, maltratado e castigado com o castigo das faltas de todos nós, versículo 6. Agora nós vamos falar do papel pedagógico, o caráter elucidativo dos castigos de Deus, causados pela sua ira. Ira, que é nada mais, nada menos do que a bondade que educa e que acaricia aquele que precisa de correção, aquele que, caminhando para o abismo, necessita de cuidados um pouco usuais, apropriados, adequados para essa situação de perigo, de risco iminente, de condenação e de destruição, porque mergulhado no pecado, Deus Todo-Poderoso se digna pedagogicamente corrigi-lo com certas privações. A ira de Deus, que é o amor de Deus que se indigna com o pecado, que não aceita o pecado, que não tolera o pecado e que, em função disso, corrige. É a misericórdia de Deus que corrige o pecador. Isso é a ira de Deus. Vamos então agora o caráter educativo dos castigos. Castigar é conveniente. Castigar significa infligir à pessoa privações, impedimentos, obstáculos, percalços. O Salmo 145 diz no versículo 9, o Senhor ampara a viúva, o órfão, mas entrava o caminho dos pecadores. Entrava porque ama. Porque quem verdadeiramente ama, vendo a pessoa amada, permite, faz vistas grossas, volta as costas, não faz absolutamente nada para impedir que a pessoa amada seja condenada, seja empedernida nas trevas e venha a se condenar e arruine os outros. Não. O amor, às vezes, assume esse caráter pedagogicamente misterioso de correção, de punição e de castigo. Por amor. Amós, capítulo 4, versículos de 6 a 11. Aqui a gente vai ver uma série de privações, uma série de misteriosos obstáculos, impedimentos que Deus coloca na vida de Israel com uma finalidade, acorde. Com uma finalidade, reflita. Com uma finalidade, vocês estão longe de mim. E essas privações é para que vocês acordem, para que vocês se convertam. Por isso vou fechar as torneiras do céu, por assim dizer. Por isso vou colocar alguns percalços, vou colocar alguns entraves na vida de vocês. Por amor, para que vocês acordem, para que vocês se convertam. Isso também é amor. Isso também é expressão de misericórdia. Quando Deus permite que aconteçam determinados fatos imprevisíveis, outros previsíveis, misteriosos, dolorosos. Mas a finalidade última é o amor tremendo, é a ternura infinita do Deus Altíssimo pelo seu povo, que Ele nunca deixou de amar. E essa pedagogia é pontual, apenas enquanto Israel está no pecado, enquanto Israel vive nas trevas,
enquanto Israel está longe do seu Senhor. Vamos ao texto impressionantemente belo. Por isso, vos permiti a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades, mas não vos voltastes para mim. Oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre outra. Um campo recebeu as chuvas e outro, sem a chuva, secou. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água e não apagaram a sede. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra no trigo, vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito, feri com a espada os vossos jovens e vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e de Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Aqui nós temos de forma explícita qual é a intenção da ira de Deus, qual é a intenção do castigo de Deus. É pedagogia para que você acorde, é pedagogia para que você se converta, é uma privação momentânea, necessária para aquele momento por causa da dureza do seu coração, para que você enxergue, para que você veja, para que você se converta, para que você caia em si, para que você faça penitência, mas não vos convertestes, mas não vos convertestes. Portanto, aqui a finalidade da ira de Deus e das suas manifestações misteriosas é a conversão. Voltem-se para mim. É tão bom como quando uma pessoa dócil, quando uma pessoa de coração aberto, de coração sincero ao Senhor, que não vive nas trevas, mas tem suas pontuais fraquezas, suas pontuais limitações, e ela se volta mais para Deus, ou se volta plenamente para Deus, com a leitura da Bíblia, com a oração, com penitência, com uma pregação, com uma conferência, com uma homilia, com um retiro espiritual. Sim, há pessoas para quem Deus considera, não é necessária essa pedagogia um pouco dura, porque o coração dessa pessoa é brando, porque ela é dócil a mim. Portanto, os mecanismos para que elas se voltem para mim são muito mais brandos. Mas, essa pedagogia não se aplica a todo mundo, porque há pessoas que estão com o coração realmente muito empedernido, muito duro, muito afastado de mim. Então, a pedagogia tem que ser outra, um pouco mais dolorosa, um pouco mais, digamos assim, não usual, mas também perpassada de amor, mas também perpassada de ternura. Mas não vos voltastes para o Senhor, mas não vos convertestes. Também outro texto elucidativo,
Também outro texto que ajuda a dissipar qualquer ideia de que Deus irado é o Deus furioso, com faniquito, com vontade de destruir todo mundo. Ou seja, esse desgraçado eu vou destruí-lo. Não, isso não é condizente com Deus. Quando sua ira se acende, primeiro é por um momento, já vimos isso. Primeiro é pontual. Segundo, não é incompatível com a misericórdia, é expressão da misericórdia para aquele rapaz de coração duro, para aquele povo de coração duro, de dura cerviz. Então a pedagogia tem que ser outra. Então a metodologia tem que ser outra. Adequada, apropriada para aquela enfermidade que é muito mais grave, porque se trata de um coração de pedra, porque se trata de uma rocha impermeável, onde a palavra de Deus não entra de jeito nenhum. Então a pedagogia é outra, é apropriada para essa situação. Como o remédio de faixa preta, como o remédio de faixa vermelha que se compra no hospital, que é forte, é apropriado para determinadas enfermidades que precisam desse tratamento mais duro, mais enérgico, mais com efeitos colaterais diversos. Porque é apropriado, se você não utiliza esse remédio duro, esse remédio forte, a enfermidade não vai ser extirpada. Parece que mais um programa foi importante para dissipar no nosso coração a ideia de que falar de ira de Deus, de cólera de Deus, de fúria de Deus, de castigo de Deus é algo fora e posto, como dizem os italianos, é algo inadequado para os tempos atuais. Coisíssima nenhuma. Talvez é inadequado falar de uma noção equivocada, errada, indevida, do que é a cólera de Deus, do que é a ira de Deus, do que é o castigo de Deus. Nada disso. Essa verdade, como estamos a dissertar em consonância com a Igreja, na interpretação da Escritura, é atual, é pontual, é necessária, é imprescindível. Terminamos mais um encontro, o 9º, sobre a ira de Deus. Mas ainda não acabou. Ainda nem terminamos o Antigo Testamento. No próximo encontro, com a graça de Deus, daremos continuidade ao nosso argumento, falando de um assunto extremamente importante. A ira de Deus pode mudar, entre aspas, graças à nossa oração. Deus pode, aspas, desistir de aplacar a sua ira pela oração de intercessão de certas pessoas em certas circunstâncias. A oração como arma que Deus coloca em nossas mãos para que, pedindo com as devidas disposições a Ele, a sua ira seja aplacada e não recaia sobre nós. Uma feliz semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.